Fala galera do Eric Walterheim, estamos aqui com mais um Cara a Cara, dessa vez com Eduardo Alves e Leonardo Alves. Eduardo, que é professor da Rede Municipal e Estadual do Rio de Janeiro, é formado em História pela FEUC, é especializado em História da África, História do Negro no Brasil e História Contemporânea na Faculdade Cândido Mendes. Já o Leonardo, ele também é professor de História, é formado em História na Estácio de Sá, Contabilidade na Trevisan e Direito na Universidade. Falei certo? Sim. Certo. Né? Falecida universidade. Falecida universidade. Então, eles possuem um canal no YouTube, A Deriva nas Ideias. Depois que assistirem o vídeo, vão lá, assistam as lives que eles fizeram. E para iniciar, eu quero saber como surgiu a ideia do canal. Você começou com a ideia dele. O canal, na verdade, né, eu tive peguei umas turmas um pouco complicadas no colégio e estava naquele momento assim de decepção, porque eu tenho mais de uma profissão, eu fiquei na dúvida do que fazer, e sempre foi uma ideia, né? E eu pensei em pegar o que a gente já conversava em casa, porque eu e meu irmão, a gente sempre conversou muito sobre questões políticas, sobre o nosso dia a dia, né? Coisas de entretenimento, e a gente resolveu levar isso para o canal do YouTube. Surgiu quase como uma terapia, e hoje é uma terapia semanal que a gente faz, algo que a gente já se reunia, que a gente já conversava, agora a gente liga a câmera. A diferença basicamente é essa. Liga a câmera e vai. Conversamos sempre, então virou uma terapia semanal. A gente até brinca, né, que se fizer sucesso, bom. Se não fizer, pelo menos a cabeça tá boa. E é isso que importa. Pelo menos tem um lado bom, né? Aí, bem, o nosso assunto principal aqui nesse podcast vai ser a questão da geopolítica. Então, já deixando claro para quem estiver assistindo, a gente não vai levantar nenhuma bandeira ideológica, vai ser tudo trabalhado em fatos, com acontecimentos da história do mundo. Então, não se preocupem, podem assistir tranquilamente, não queremos doutrinar ninguém. Como se desse. Vamos lá. Falando sobre a geopolítica, né? A gente está aí com o governo Trump nos Estados Unidos e recentemente eu vi um debate dizendo que ele provavelmente está se comportando como empresário. Esse comportamento dele é realmente de empresário ou um diplomata ou alguma outra coisa? O Trump, ele é um empresário. Ele veio do mundo completamente do mundo econômico. Ele se reinventou dentro do mundo do empresariado. Ele veio praticamente, ele é fruto do capitalismo. De quem tem uma visão diferente disso não está enxergando o mundo político de uma forma clara, né? E toda a característica dele é de um político atípico, né? Porque ele se comporta de uma maneira totalmente atípica do que tem em relação ao normal. Assim, a gente tem até alguns paralelos na história de coisas que o Trump faz que foram feitas por outros presidentes. Por exemplo, a questão das taxações, o Nixon, na década de 70, fez algo muito parecido. A relação com o nacionalismo. Você vai ter o Charles de Gaulle na França fazendo coisas muito mais focadas no nacionalismo. A própria Margaret Thatcher nas relações institucionais, fazendo relações próximas. Até do ponto de vista financeiro, o Trump ele não estabeleceu um truste cego dos próprios bens, que é uma prática comum entre os presidentes dos Estados Unidos. Eles pegam seus bens e colocam num truste cego na administração de um terceiro. O Trump não fez isso também. Ele é o gestor, junto com o filho, do próprio fundo, que somente um outro presidente já fez algo parecido, que foi o Jimmy Carter. Então você tem paralelos de coisas que o Trump faz, mas ninguém nunca fez nada parecido do que ele está fazendo, que é a antítese da diplomacia. Diplomacia é a arte de negociar. O Trump não negocia. Ele ameaça, ele suborna, ele humilha. Age como uma criança birrenta. É a tática do louco. E essa tática do louco que ele utiliza, ela é cada vez mais clara. É uma cartilha que ele impõe e foi copiada por outros políticos. Ronald Reagan, que foi, na verdade, ele não era um político também. Ele era um ator, né? Que inclusive ele faleceu.
o Trump também, né? Na verdade, o Trump apresentou um programa durante muito tempo, né? O Aprendiz. E então ele veio do show business também. Então é algo que ele se espelhou, na verdade, né? A tática do louco consiste praticamente em fazer coisas aleatórias e atirar para todo lado. O que colar, colou. E muito disso é, assim, na verdade, é o que está acontecendo, né? Ele vai ameaça com taxa de 50%, se não der certo, 100%, 200%, e o céu é o limite, na verdade, da tática dele, e vai indo. Aí ele volta atrás e diz que ganhou. Exatamente. Nunca admite que perdeu. Nunca. Chega a ser algo bizarro, porque ele pega, joga uma tarifa de 100%, 150% na China, sendo que uma tarifa de 20%, 25% já inviabiliza o comércio. Sim. Aí ele joga uma tarefa de 150% na China, a China não faz nada, aí ele termina, tira a tarifa e fala que ganhou. Tá bom. Tá tudo ótimo. Né, aí você acabou comentando, né, sobre outros presidentes que vieram antes, mas na história, indo além dos Estados Unidos, teve algum outro governante que chegou a tomar atitudes semelhantes, como atacar economicamente um país, achando que vai dar algum efeito ou não? Guerra comercial, só Estados Unidos e China que foi declaradamente uma guerra comercial. Você teve uma guerra de tarifas que foi na formação do NAFTA, entre Estados Unidos, México e Canadá. Sim. Mas não chegou nem perto do que está acontecendo. Você teve o presidente Nixon fazendo também uma guerra tarifária que foi muito negativa para os Estados Unidos, e você teve um surto protecionista nos Estados Unidos pós-crise de 29, que também não teve efeito positivo. Mas, historicamente, o que está acontecendo é único, é sui generis. Sem precedentes. A escala é absolutamente sem precedentes. Aí, a gente recebe dos Estados Unidos uma série de tarifas com muitas isenções, mas na parte do Brasil, a gente está sabendo, o governo está sabendo lidar com essas tarifas, com essa abertura de investigação econômica que está vindo para cima da gente? O Brasil sempre oscilou muito, né, em relação, e depende do governo, né? Tem governos que tiveram mais a questão de ser mais benevolentes com a questão dos Estados Unidos, e governos que são mais sul global. Isso com certeza depende do governo que está na situação. A gente teve o governo do Jair Bolsonaro que era muito alinhado com o que estava lá, né, e batendo continência para a bandeira estadunidense. E agora a gente tem um governo que está muito alinhado com o Sul Global, com a questão do BRICS, mas com certeza é uma questão que depende do governo. A gente não tem como falar outra coisa diferente disso. Analisando a situação hoje, atualmente, e eu não vou usar as minhas palavras, eu vou usar o New York Times. Nenhum presidente mundial se colocou tão bem contra o Trump quanto o Lula. Isso é a manchete do New York Times, a entrevista que o Lula deu essa semana. Então, os Estados Unidos estão reconhecendo no Brasil uma postura positiva em relação ao Trump. Isso é unanimidade nos Estados Unidos? Não, porque hoje o mundo vive uma polarização muito grande. Não importa o que aconteça, você vai ter um lado ferrenhamente a favor e um lado ferrenhamente contra. Isso se reflete em praticamente todos os aspectos. Porém, do ponto de vista econômico, a política atual do governo Lula em relação à política de taxação dos Estados Unidos tem sido positiva. O impacto econômico tem sido muito pequeno. Se você for olhar em termos de PIB, o PIB vem em crescimento. O impacto que se espera é algo em torno de 0,03 do PIB. É muito pouco. E você está tendo um desenvolvimento. Né? O Brasil está buscando substituições. O comércio global está se realocando para absorver os produtos que os Estados Unidos vão deixar de comprar e para prover o Brasil dos produtos que nós comprávamos deles. Então, há um reposicionamento global, uma reestruturação. O Brasil está tendo uma aproximação muito grande com o México, que é algo que já de muito tempo o Brasil busca, uma aproximação maior com países da região do Sudeste Asiático,
o Vietnã comprando mais carne do Brasil, países do Sudeste Asiático que são países fortes, são economias punjantes, temos nos aproximado, então isso tem criado uma reestrutura global. O multilateralismo, que era uma expectativa de quando a gente estava no ensino médio, começa a se tornar algo mais palpável. Hoje, as superpotências são cada vez menos super, à exceção da China, e a gente está vendo um mundo multipolar. Até porque a China, por mais poderosa que seja, ela não busca um cenário de dominação global. Ela não se coloca assim nos seus contratos. Então, há uma dinâmica econômica nova que eu tenho julgado bastante promissora para o mundo como um todo. Eu acho que a gente caminha para uma realidade macroeconômica global bem menos centralizada no dólar e nos Estados Unidos. E eu não acho que isso seja ruim, não. Bem, eu havia perguntado antes sobre as atitudes do Trump, se aconteceu algo semelhante na história, mas essa relação comercial Brasil e Estados Unidos também já teve, o senhor acabou citando a guerra comercial da China e dos Estados Unidos, mas alguma coisa semelhante, ou então até mesmo detalhar mais sobre a questão China e Estados Unidos? Teve essa questão em relação ao México, Canadá, né, Eduardo? O NAFTA foi um exemplo que a gente pode dar em relação a isso, essa guerra tarifária que... Mas especificamente China e Estados Unidos, você teve uma primeira rodada de guerra tarifária no primeiro mandato do Trump. Sim. Você teve esse processo que terminou com o Trump alegando vitória, mas com um acordo comercial extremamente benéfico para a China. Justamente porque a China hoje é o parque industrial do planeta. Sim. E as principais empresas estadunidenses produzem na China. A Tesla produz na China, a Apple produz na China. Então você não tem como tarifar produtos que são os produtos mais beneficiados, são produtos de maior valor agregado. Então a relação Estados Unidos e China acaba sendo uma relação de dependência mútua. A China depende dos Estados Unidos por conta das suas propriedades intelectuais, e os Estados Unidos dependem da China por conta do seu parque industrial, da sua produção. Então eles acabam ficando numa relação de cão e gato. Eles se perseguem, eles se odeiam, mas eles dependem um do outro. Eles não conseguem fugir dessa dicotomia. E essa realidade vai se manter, não tem como a gente fugir. O mundo globalizado, ele é um mundo conectado e interdependente. Não tem como fugir mais disso. Hoje um país não consegue levantar um muro e viver isolado. É impossível. E essa relação complexa, multilateral, né? E também a questão que é importante colocar, que muitas vezes a gente nunca sabe muito bem o que o Trump está querendo, mas em alguns momentos eu sinto que parece que ele quer desvalorizar um pouco o dólar para o próprio mercado interno. Não é uma fala direta dele, mas as ações levam a esse fim. Sim. Parece muito isso, porque dentro do próprio mercado interno, porque o dólar é muito forte, até dentro do próprio Estados Unidos. E ele desvalorizando lá dentro, o mercado interno se aquecendo, porque comprar as coisas de fora é muito mais vantagem do que comprar lá dentro mesmo. Mas até isso, enxergar o que ele quer é muito difícil, porque ver, até mesmo pela tática dele, pelo esse projeto do louco que ele faz, que ele bota em prática todos os dias, é difícil ter uma análise completa do que está acontecendo. E só para fechar, tem uma agenda de reindustrialização no discurso do Trump. Essa é a agenda que o pessoal chama lá de redneck agenda, né? Que é a agenda do sul, da galera mais branca, da antiga classe média estadunidense, que acabou perdendo muito poder de compra com essa saída das indústrias. Era o soldador, era o operador de máquina. Esse cara perdeu. Hoje os Estados Unidos acaba sendo um país de desenvolvimento de projetos, é um país de produção intelectual. E esse cara da classe média, que era o operário, o produtor, ele está perdendo espaço. Então havia um discurso de reindustrialização. Só que isso não é um projeto para 1 ano, 2 anos, é um projeto para décadas. A China levou quase 30 anos para se tornar o parque industrial que ela é hoje. Não vai ser num piscar de olhos, num governo, num mandato,
que o Trump muda essa realidade. Mas parece ser a intenção. Uma intenção que não vai sair disso. Porque falta outros investimentos que o governo dos Estados Unidos não tem nem capacidade de fazer. Não tenho certeza do número, mas havia lido que para voltar a produzir só iPhone nos Estados Unidos seria necessário 10 anos de investimento. Só para voltar a produzir celulares. Não vai acontecer. É inviável. Agora a gente vai para outro lado do mundo, já na questão das guerras. A gente tem aí uma grande guerra entre Israel e Palestina e a Rússia e a Ucrânia. É possível que alguma dessas guerras, ou então as duas, levem o mundo para uma possível terceira guerra mundial? Vendo que aí já tivemos muitas especulações falando que a gente está no olho do furacão para estourar a tão temida terceira guerra mundial. A gente discorda nessa, não é? É, um pouco. Porque eu sou um ferrenho defensor que não vai ter terceira guerra mundial. Ele acha que pode acontecer. Mas eu quero só fazer um ponto. Não há uma guerra entre Israel e Palestina. Palestina não tem um exército. Só há guerra quando você tem dois estados legitimamente estabelecidos com suas forças armadas. A Palestina não é um estado legitimamente reconhecido e não tem um exército regular. Então não se trata de uma guerra. É um genocídio. Mas você está sendo antissemita. Árabes também são semitas. Não são apenas os judeus que são povos semitas. Os árabes são semitas. Então o que está acontecendo ali é um massacre étnico que precisa ser denunciado e combatido. Há uma proteção da imprensa, da mídia global às ações do Estado de Israel, porque o movimento sionista é um movimento muito forte mundo afora. E ele nem é um movimento judaico puramente, ele surge como um movimento cristão. Há uma população cristã muito forte de pessoas que buscam o retorno de Jesus, o fim dos tempos. E um desses elementos é o Templo de Israel, a reconstrução a partir do povo judeu. Então, esse movimento sionista ele é muito forte, ele tem muito apoio. Por conta disso, muito do que acontece no conflito, no genocídio palestino, está sendo mascarado e ignorado. Recentemente, a Associação de Jornalistas do Mundo Afora divulgou o índice. Israel já matou mais jornalistas nesse conflito do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Jornalistas. O atual Papa foi fazer um pronunciamento onde ele foi fazer uma oração citando o nome de crianças mortas por Israel. Foram 15 horas falando nomes. Somente de crianças. Então, não se trata de uma guerra entre Israel e Palestina. É um genocídio. Aí o conflito Rússia e Ucrânia, aí é uma outra questão. Em relação a se uma terceira guerra mundial pode vir a acontecer, eu não acredito que vai ter uma terceira guerra mundial em moldes como já teve na Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheiras. Impossível. Ou uma Segunda Guerra Mundial que aconteceu, não vai acontecer nesses moldes. Em tropas. Isso jamais vai acontecer novamente. O mundo mudou, né? E se transformou. Se tiver uma guerra com a tecnologia atual, é aniquilação global, com certeza, porque o mundo está muito... É aquela frase do Einstein, né? Como seriam as armas da Terceira Guerra Mundial? Perguntando a ele. Ele falou, não sei, mas a quarta será com paus e pedras. Exatamente, porque com a Terceira Guerra Mundial, se a gente usar as armas que nós temos, né, já imagina, literalmente um mundo se sobrar o ser humano. Se sobrar, provavelmente só vai ter barata. Porque realmente é uma situação que vai acabar com a humanidade. Então, a Terceira Guerra Mundial pode, inclusive, já estar acontecendo, que é a guerra de quê? A guerra tarifária, a guerra de pressões econômicas, a guerra que tem a guerra econômica, a guerra, inclusive, de pressões, inclusive, eu acho, humanitária. Porque nós temos uma guerra humanitária acontecendo e inclusive, ela é
bastante acirrada e muito, muito desumana até, em muitos aspectos. Então, dependendo, a gente pode já estar passando por essa guerra. O problema é que a gente sempre fala isso, né? A gente só consegue enxergar a história, né, nós como historiadores, após. Então, daqui a umas décadas, alguns anos na frente, a gente pode, neste momento histórico, ver o contexto de hoje como uma guerra neste momento. Só para lembrar, o ganhador do Nobel, né, o Paul Krugman, ele deu uma entrevista essa semana onde ele fala que os historiadores daqui a 10 anos vão falar no fim da democracia nos Estados Unidos, vão falar no fim do período da Idade Contemporânea. A gente conversou sobre isso há um tempo atrás, né? A gente até estava pensando no nome desse período, né? A gente tem um escritor, um historiador muito famoso chamado Eric Hobsbawm, onde ele trabalha com o conceito de eras. Ele tem a era das revoluções, a era dos impérios e a era dos extremos, onde ele trabalha até o início do século XX. Hobsbawm, se vivo fosse, possivelmente chamaria de era dos absurdos, era das transições, porque a gente vive um momento hoje bizarro, absolutamente bizarro você pensar. O conflito da Rússia com a Ucrânia. Não há nenhum aspecto geopolítico que justifique a agressão russa ao território ucraniano. Porém, não há nada do ponto de vista social que você possa olhar para o governo ucraniano e não falar, putz, é um governo fascista. O governo ucraniano tem uma postura hoje absolutamente fascista. Não que o governo russo não o tenha. E esse que é um grande problema, né? Você tem os russos acusando os ucranianos de serem fascistas, os ucranianos acusando os russos, e os dois têm razão. É o sujo falando do mal lavado. E essa lógica bizarra, onde os dois têm razão, faz a gente viver uma sociedade que eu não sei explicar para onde a gente vai. Mas, no momento, a gente está no olho do furacão. A gente está vivendo um período de transição muito grande. A pandemia, ela acelerou muitos processos. E a velocidade das mudanças é tamanha que qualquer análise hoje, ela é puro achismo, puro chute. Porque a gente está muito no olho do furacão para perceber. É a metáfora que a gente gosta muito na história, que é a metáfora da nuvem. Você está no alto da montanha e a nuvem está passando por você. Você sabe a temperatura da nuvem, a textura da nuvem, o gosto da nuvem. Mas você não tem a mínima ideia do formato dela. Porque ela está passando por você naquele momento. A gente está no meio da nuvem, a gente vive ela. Só vamos saber a forma depois. Só que quanto tempo é depois? Porque parece que depois de uma nuvem sempre tem outra. E a gente está vivendo nesse ciclo infinito de nuvens. Cada vez mais perdido. Bem, como dito, a situação da Palestina e de Israel, que não é uma guerra, é um genocídio. O que pode ser feito para que esse genocídio acabe? Uma trégua, divisão de terras, alguma outra ação que talvez envolva a ONU, o Conselho de Segurança, né? O que pode ser feito? É difícil porque a ONU não vai tomar atitude nenhuma, não tomou e não vai tomar nenhuma atitude. Infelizmente, para mim, a Palestina só vai virar o resort do Trump. Infelizmente, é o que eu enxergo para aquela situação. O que me deixa mais triste é que a solução que o Graça Aranha propôs lá atrás, que é a solução dos dois estados, seria a ideal. Dois estados, Estado palestino, Estado judaico, que se respeitem e se reconheçam mutuamente. O grande ponto foi, o mundo nunca reconheceu a Palestina, isso o mundo inclui Israel, e o mundo árabe nunca reconheceu Israel. Então você tem uma situação de um Estado que nunca foi uma unanimidade e um momento onde os órgãos internacionais estão absolutamente sem peso. Isso foi uma fala muito interessante do Donald Trump, né? Ele dizia que a ONU era uma entidade globalista e lutava contra os interesses dos Estados Unidos.
A sede da ONU é nos Estados Unidos, o maior financiador da ONU é nos Estados Unidos, e você falar isso é quase como um contrassenso. Toda instituição internacional de países, ela tem a força que esses países dão para ela. O Conselho de Segurança da ONU, ele foi uma intenção pós-Segunda Guerra, que ele nunca foi efetivamente funcional. Por quê? Cada país do Conselho de Segurança tem poder de veto. E aí? Se a Rússia não quer, não acontece. Se os Estados Unidos não quer, não acontece. Se a China não quiser, não acontece. E as coisas não aconteciam. Então você teve guerras, todas que aconteceram com o aval da ONU não foram por unanimidade. Elas aconteceram a reboque do Conselho de Segurança. Então nunca foi um órgão respeitado. E hoje menos ainda. Então você tem um genocídio em curso, o primeiro genocídio filmado em tempo real. A gente tem a Primeira Guerra, que foi a Guerra do Golfo, que foi uma guerra noticiada em tempo real, ao vivo, com chamadas na Globo e tudo mais. E hoje a gente tem o primeiro genocídio filmado em tempo real, com processos claros. Assim, quando você vai ver os relatos, a bizarrice é incrível. Você tem Israel bombardeia um hospital. Aí ela espera a mídia chegar, o resgate chegar, e bombardeia novamente o mesmo local. E aí a alegação são todos membros do Hamas. Crianças são membros do Hamas? Jornalistas são membros do Hamas? Médicos são membros do Hamas? Então você tem uma lógica que não há um órgão hoje internacional que vá fazer frente, porque Israel é blindado pelos Estados Unidos, a Rússia não quer comprar essa briga, a China não quer comprar essa briga, e o que sobra é você assistir os palestinos sendo exterminados. Que esse que é o grande ponto. A lógica de Israel é extermínio da população palestina. O povo israelense já pede isso. Então, com todas as letras. Teve um documentário do início dos anos 2000, onde mostrava a reação de crianças israelenses e palestinas brincando juntas, e depois a reação dessas crianças ao saberem que o outro era israelense, que o outro era palestino. Antes eles brincavam juntos, eram crianças, estavam felizes. Aí quando os israelenses souberam que os palestinos eram palestinos, romperam, não queremos mais brincar, se afastaram. Então você tem uma construção de um ódio socialmente estabelecido. Isso é muito ruim. Você criar uma identidade nacional a partir do ódio ao outro é ruim. Desculpa falar, mas na minha visão seria o que aconteceu no nazismo. Eu não queria falar isso, porque é polêmico. Sim. Mas porque foi exatamente o reverso, né? O povo. Assim, Quem sofreu agora está fazendo. Paulo Freire é um gênio. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Infelizmente, a educação judaica não foi libertadora. E o sonho deles era se tornar um opressor. Hoje eles são opressores. Desde a década de 70, Gaza é um campo de concentração a céu aberto, denunciado pelos órgãos de defesa dos direitos humanos da ONU. Isso vem acontecendo e continua, só vem se escalando cada vez mais. A gente está enxergando o fim do processo de extermínio de um povo. E nada vai acontecer. Chega a pesar. Pesa o clima, né? Pesa. Falar sobre isso. Agora, para encerrar, a gente está vendo uma grande mudança, como dito, em relação aos Estados Unidos. Pode ser que a influência que os Estados Unidos teve durante esse período todo acabe, seja no social, cultural, econômico. E se essa queda acontecer, o que pode mudar? Teremos mudanças positivas ou mudanças negativas ou ambas? Todo império que já foi hegemônico, que já foi o maior império, caiu. Isso aconteceu com o Império Chinês, com o Império... que já teve o Império Chinês, já teve o Império Mongol, já teve a Inglaterra, já teve o Roma, e todos eles caíram. Todos eles caíram. Um dia tem seu auge e um dia cai. E quando cai?
Não é de um dia para o outro, É um longo entendeu? processo. É um processo. E isso está acontecendo. Vai acontecer amanhã? Provavelmente não. Não. Vai acontecer, os Estados Unidos vai cair. E está acontecendo. Estamos vendo esse processo. É um processo natural, histórico, e que vai acontecer. Agora, quando que vai acontecer? Não é história. É muito difícil você bater uma data ali. O ser humano ele tem a necessidade de ter uma data. Agora, botar uma data é só pela questão do ser humano, porque não é uma data certa, né? É um processo. Todo o império cai é um fato e há elementos que são bem interessantes. A gente gosta muito de cultura pop, a gente é nerd, né? Adora videogames, etc. Se você observar a produção cinematográfica estadunidense dos últimos anos, tem ganhado cada vez mais popularidade em Hollywood, ou filmes nostálgicos, relembrando um passado maior, melhor, ou filmes catástrofe, falando do fim do mundo, do fim da vida, do fim das coisas. Isso é um sintoma do fim de um ciclo de um império. Sim. É quando o império olha mais para trás do que para frente, e quando ele olha para frente, ele vê o fim, ele vê perdição. A gente tem uma sociedade muito interessante que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Só que a gente não precisa imaginar o fim de um sistema econômico, porque a gente não o percebe. Quem vivia no feudalismo não percebeu o surgimento do capitalismo. E é o mesmo processo. O capitalismo que a gente vive hoje não é o mesmo do século XVII, do século XVIII, do século XIX, mesmo do século XX. Essas transformações elas são paulatinas, elas são imperceptíveis para quem vive, mas elas acontecem. Aí você perguntou, os Estados Unidos vão deixar de ser a grande potência? Já deixaram. Hoje os Estados Unidos não estão mais na vanguarda do soft power. Quando você fala em influência internacional, você tem o soft power, né, que é a influência cultural, e o hard, que é o militar. O soft power hoje mais poderoso do mundo é a Coreia. Os doramas, os manhwas, o K-pop, eles dominam o mundo da produção cultural. Eles dominam a cultura pop. Ah, não, mas eu não gosto da Coreia. O Japão, a China. Animes. Hoje, a mangás. produção artística chinesa, ela é muito superior. A China lidera a produção acadêmica em praticamente todos os campos do saber. Então, você não tem mais um soft power forte. A Ariano Suassuna tem uma frase muito famosa dele, que ele falou nos anos 70, que quando os Estados Unidos queriam conquistar um país, antes eles mandavam os Marines, agora eles mandam a Madonna e o Michael Jackson. Isso disse Ariano Suassuna em 1978. Hoje, 78 ou 86? Por aí. Foi uma Anos dessas duas 70. décadas. Não, acho que foi nos 80. Ah. Suassuna é velho, né? Suassuna é da década de 40, então... Genial, leiam Suassuna. Apesar dele ter apoiado a ditadura, leiam Suassuna. Maravilhoso. E você tinha o soft power estadunidense como um elemento fundamental. Hoje, nem do ponto de vista financeiro, os Estados Unidos são a maior influência do mundo. Porque a China é o maior parceiro comercial do mundo inteiro. Hoje, os Estados Unidos, eles são aquele cara que teve o seu auge e ainda não entendeu que esse auge passou. Esse que é o grande ponto. Eles ainda são, na cabeça deles, o grande ator que está esperando o grande papel. Só que esse papel não vai mais chegar. Os convites hoje são para ser coadjuvante, participação especial. Porque é esse o papel deles atualmente. Hoje, se você for pensar em mercados globais, os principais, China, Índia, Brasil, Nigéria, Estados Unidos e União Europeia, o maior parceiro econômico de todos é a China. A União Europeia em segundo, os Estados Unidos às vezes em terceiro, às vezes em segundo, mas ele não é mais o maior parceiro de ninguém. Então você tem o fim de um ciclo. Não há mais o grande império dos Estados Unidos. Hoje eles são um grande país, uma grande influência, mas não mais o grande império. Bem, agora encerramos aqui a nossa rodada de perguntas.
Vamos para o nosso bate-volta, onde eu vou soltar uma palavra, uma frase, e vocês vão responder com a primeira coisa que vier à cabeça de vocês, ok? Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Geopolítica. Ok, geopolítica. Mundo globalizado. Briga. Mudanças. Necessário. Cotidiano. Poder. Ai, nem sei, eu fiquei na dúvida agora. Quero. Gostei, eu vou ficar com a resposta dele também, vou copiar. Queremos. Queremos poder. Agora, sendo bem nacionalista, né? Brasil. Brasil, a minha casa. Gigante. Em todos os aspectos. Até nos ruins. Bem, agora para encerrar, a gente vai ter um momento onde vocês vão deixar uma frase, uma citação para os nossos telespectadores. Eu não pensei nessa aí, não. Te juro, vai agora de improviso. É uma frase, é um conselho que eu sempre dou aos meus alunos. Guilherme foi meu aluno, eu devo ter dito isso para ele, que é: quem se acostuma com a mediocridade se torna medíocre. A gente tem sempre que ter uma esperança no maior. Sonhe grande, sonhe alto, porque se você sonha com o sol, no pior cenário você chega na lua e já foi longe pra caramba. Eu vou falar uma frase que eu também sempre falo com os meus alunos, que a vida, ela não é só momentos bons e nem só momentos ruins. E, infelizmente, a gente tem mais momentos ruins do que momentos bons. E, por isso, a gente tem que se apegar os momentos bons e lembrar dos momentos bons para a gente poder seguir. Porque se a gente se apegar com os momentos ruins, a gente vai entrar em depressão, vai lembrar só da parte ruim da vida. A gente tem que lembrar dos momentos bons e lutar por eles. Porque a vida é, em certo aspecto, uma luta diária. Porque tem muita coisa para botar a gente para baixo. Então a gente tem que pegar, lutar todos os dias, mesmo com as dificuldades, e lembrar também que, infelizmente, para algumas pessoas a luta era um pouco maior. Tem várias questões raciais, questões de deficiência, de neurodivergências. Então, para essas pessoas, a luta é maior do que para outras, para as mulheres, para os LGBTs. Então, a gente luta todos os dias. Alguns têm que lutar mais ainda, mas mesmo assim, nunca desistir. E é nóis. Olha, quero agradecer muito a presença de vocês. Eu acredito que essa nossa conversa ela será muito proveitosa futuramente para aulas, provavelmente, quem sabe, no tema de vestibular, Enem. Mas encerramos por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.